Bom dia, turminha! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as zonas térmicas da Terra. Vocês já ouviram falar em zonas térmicas da Terra? O que vem à sua cabeça quando você escuta esse nome? Então, para que você possa entender, a gente tem que partir de um ponto. E o ponto é mostrar para vocês que nós temos aí as coordenadas iniciais, com um grau zero. Nós temos o meridiano, né, de Greenwich, e também a linha do Equador. São os principais, né? A gente chama de... Eles têm nomes especiais. Bem, tia Dani, o que são zonas climáticas da Terra? Vamos lá. Por conta do eixo de inclinação que vocês vão ver no vídeo a seguir, a Terra tem um eixo de inclinação. É como se ela fosse inclinada. Então, os raios solares chegarão no nosso planeta de uma forma diferente. Tá? Vocês podem ver que nessa área aqui de vermelho, ó, é onde vai acontecer então a maior incidência de raio solar. Eles vão receber mais porque o Sol não se inclina nessa parte aqui, diferente das zonas temperadas e das zonas polares. Ele tem uma inclinação e quanto mais vou me afastando da linha do Equador, maior vai se tornando a inclinação do Sol e vai ficando mais fria a área. Então, nós temos a zona tropical, a zona temperada, só que aqui é do norte, aqui é do sul, a zona polar ártica e a zona polar antártica. Vou passar um vídeo para vocês explicando o movimento de rotação da Terra junto com o eixo de inclinação, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a rotação e esse eixo de inclinação durante todo o decorrer da nossa aula. A Terra faz, girando em torno de si mesma, se chama rotação. A Terra gira sobre um eixo imaginário que a atravessa, passando pelos polos. Se você prestar atenção, este eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora 24 horas para dar a volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. A rotação é a responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada é de dia, e do lado oposto, na parte escura, é de noite. Vamos falar então um pouco sobre a zona tropical. A zona tropical é uma faixa de menores latitudes. Quando eu falo de menores latitudes, é porque se você reparar dessa linha aqui, que é a linha do Equador, até o trópico de Capricórnio, você vai ver que ela é bem mais curtinha do que essa faixa amarela aqui, entre o trópico e a zona polar. Você pode perceber que é bem estreita, né? Então, por isso que ele vai falar que é a faixa de menores latitudes e situada entre os dois trópicos, né? Que é o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. E também essa zona aqui também pode ser conhecida como zona intertropical. É a zona mais quente do nosso planeta. Exatamente, a zona mais quente do nosso planeta é justamente essa área aqui. Eu vou até passar o mapa para vocês perceberem que o território brasileiro situa a maior parte na zona tropical. E outra coisa, na zona mais quente. O Rio de Janeiro está presente na zona tropical. Vamos falar então agora sobre as zonas temperadas, que são essas zonas aqui. Tá? Nós temos a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. Nota-se que o sul do Brasil também faz parte da zona temperada. Aqui na zona temperada nós temos as 4 estações bem definidas, diferente da zona tropical. Na zona tropical você só percebe, parece que não tem estação, né? Parece que você vai viver o ano todo tendo mais verão do que inverno, diferente da zona tropical, temperada. Na zona temperada você tem as 4 estações bem definidas. Você vai ter verão, verão mesmo, primavera mesmo, outono mesmo e inverno mesmo. E as zonas temperadas, elas são compreendidas entre os trópicos, né? Entre os trópicos e os círculos polares, tá? Então, daqui até aqui, nós temos a zona temperada. Por isso que ele fala que parte do trópico, né? Como se você fosse prestar uma corrida, né? Tô correndo, 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 lá no trópico de Câncer, cheguei na linha, essa linha de cima já é a zona polar.
E outra coisa, os raios do sol aqui incidem de modo mais ou menos inclinado. Então, se aqui ele bate de frente, aqui ele já começa a inclinar. E aí vai perdendo calor. Então, quanto maior o afastamento em relação à linha do Equador, vai reduzindo então a quantidade de luz e calor recebidos. E as zonas temperadas são menos quentes que a zona tropical. E aí você pergunta, e a zona polar, tia Dani? Ou as zonas polares? Porque nós temos zona polar ártica e zona polar antártica. Bem, gente, olha, aqui são as de maiores latitudes. De maiores latitudes. Localizam além dos círculos polares. Essas zonas recebem os raios do sol bem inclinados. Se são bem inclinados, coitado de quem vive lá. Coitado mesmo. Esses raios solares são muito fracos. Por essa razão, são lugares frios. Frios mesmo. Eu não conseguiria viver nesse lugar. Entenderam então? Então, o movimento de rotação e principalmente o eixo de inclinação da Terra, como vocês assistiram no vídeo, faz com que a Terra receba luz solar em um determinado ponto com mais intensidade e calor também, e em outros pontos receba com menos intensidade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre fusos horários. Você já se perguntou por que os horários são tão diferentes entre os países ou entre as regiões de um mesmo país? Olha, quando eu era pequena eu ficava com essa dúvida, hein? Sabe por que isso acontece? É em virtude do movimento de rotação da Terra. E isso mesmo que você ouviu. O movimento de rotação visto num vídeo. Vamos entender então um pouco sobre isso. A circunferência do planeta corresponde a 360 graus, ou seja, no seu entorno, né, nós temos 360 graus. E nós temos também o movimento de rotação da Terra que dura 24 horas. O movimento de rotação dura isso. Por isso que a gente tem os dias e as noites, né? Então, aí eu pego 360 graus e divido por 24 horas. E eu terei o resultado 15. Então, vai se transformar em 15 graus. 15 graus é igual a 1 hora ou um fuso, tá? Nós vamos entender isso melhor no mapa. A Terra possui 24 fusos e a gente chama esses fusos de teóricos. Por que teóricos? Porque eles seguem as linhas dos meridianos da Terra, que são as linhas que estão na vertical. Aqui nós temos um mapa, né? Essa linha aqui, ó, é o meridiano, tá? Que marca 0 grau. Então, nós vamos partir, então, do meridiano, né? Que é o ponto inicial para a contagem dos fusos horários. Então, convencionou-se que todos os lugares localizados a leste desse meridiano têm a hora adiantada. Então, lá do leste é para cá. Então, se aqui, nessa linha aqui, for meio-dia, se eu vier para essa outra linha aqui, aí será 1 hora. Para cá, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e assim sucessivamente. Todos os lugares localizados a oeste, né, que é da linha para cá, eu tenho então a hora atrasada em virtude do movimento de rotação. E aí nós vamos ter, se aqui for meio-dia, se eu andar para cá, vai ser 11 horas. Aqui 10 horas. Então, nós vamos diminuindo, tirando menos 1. Lembra que eu falei com vocês que 15 graus correspondia a um fuso? Então, um fuso seria isso aqui, ó, tá? Então, aqui nós temos 15 graus, 15 graus, 15 graus, 15 graus. Então, cada um deles é como se fosse um fuso. Então, menos 1 ou mais 1. Se andar para o leste, é mais 1, tá? E todas as vezes que vocês forem andando aqui, ó. Se andar a oeste, aí eu vou contar menos 1. E vocês podem me perguntar assim, mas professora, no Brasil funciona dessa forma? Não, não funciona dessa forma. Por quê? O Brasil tem um território muito grande, no sentido leste-oeste, e por isso ele apresenta aí 4 fusos horários. Sabe por quê que isso acontece? Porque, vamos supor,
como ele tem esse território grande, se aqui, a gente mora no estado do Rio de Janeiro, for 7 horas da manhã, lá no Acre, que é do outro lado, for 7 horas da manhã, aqui o sol já está raiando, mas lá talvez estaria escuro. Então, o governo brasileiro resolveu, então, fazer essa divisão, né, em 4 fusos horários. Só que a gente segue o fuso horário prático e não teórico, porque foi uma determinação do governo. Então, preste bastante atenção nesse vídeo. A longitudinal possui 4 fusos. O primeiro está atrasado em 2 horas em relação ao fuso inicial. Esse fuso abrange apenas as ilhas oceânicas que pertencem ao Brasil, como Fernando de Noronha, arquipélago de São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas e Trindade. O segundo fuso está 3 horas atrasado em relação à hora de Londres e abrange a maior parte do território brasileiro, inclusive a capital federal, Brasília. Estão localizados nesse fuso todos os estados das regiões Nordeste, Sudeste e Sul e os estados do Amapá, Pará e Tocantins, na região Norte, e o estado de Goiás e o Distrito Federal no Centro-Oeste. Esse é o fuso oficial do Brasil. O terceiro fuso horário encontra-se 4 horas atrasado em relação ao horário oficial de Greenwich e 1 hora atrasado em relação ao fuso oficial do país, o de Brasília. Abrange os estados de Roraima, Rondônia e grande parte do Amazonas, na região Norte, além dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste. O quarto e último fuso brasileiro encontra-se 5 horas atrasado em relação ao horário da capital inglesa e 2 horas em relação a Brasília. Abrange todo o estado do Acre e uma pequena parte do território do Amazonas. Vale ressaltar que no ano de 2008, uma lei havia alterado o horário do Acre e parte do Amazonas e do Pará, para menos de 1 hora em relação a Brasília. A alegação era de que as 2 horas de diferença prejudicavam a região tanto cultural como economicamente. Logo, podemos concluir que o primeiro fuso é o fuso onde está a ilha de Fernando de Noronha. O segundo fuso já é o nosso fuso, do estado do Rio de Janeiro, só que vai seguir o horário oficial de Brasília. Abrange 20 estados dos 26 estados aqui do Brasil. O terceiro são apenas 4 estados e grande parte da Amazônia utilizam. E o quarto é o Acre e algumas regiões da Amazônia. Vamos entender a partir desse mapa. Pode observar que é o mapa do Brasil, tá? Fernando de Noronha está aqui, então ele pertence a um fuso. Se eu for para a parte laranja, já é outro fuso. Se eu for para a parte amarela, já é outro ainda. E se eu for para essa área aqui do Acre, alguns lugares do Amazonas, também eu vou para outro fuso. Então, digamos que aqui em Fernando de Noronha seja 1 hora da tarde. Se eu quiser viajar para Tocantins, ou quiser ligar para alguém, é mais fácil assim, ligar para alguém que esteja em Tocantins, se aqui é 1 hora da tarde, se eu andei para o oeste, eu vou diminuir -1. Então, 1 hora menos 1 vai ser meio-dia. Então, aqui em Tocantins, no mesmo horário que aqui é 1 hora, aqui vai ser meio-dia, tá bom? Então, eu deixei aqui um desafio para vocês. Olha, se eu estiver no Rio de Janeiro 16 horas e fizer uma viagem de 6 horas, eu vou ter que somar isso com isso, tá? Para Rondônia, que horas vou ter que acertar meu relógio quando chegar lá? Olha, vocês vão somar aqui. Somaram? Vai ter um horário. Só que eu estou no Rio de Janeiro. Eu quero ir para cá. Eu estou em um fuso, né? Se eu andei para um outro fuso, estou andando para o oeste, então vou ter que diminuir -1. Que horas que eu chegarei lá? Que horas que eu chegarei lá e que horas que eu vou ter que trocar? Eu vou ter que trocar a hora do meu relógio. Você sabe me dizer? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Assim que vocês responderem esse desafio, vocês vão me enviar a hora que vocês encontraram, tá bom? E aí, vocês me enviando, eu envio para vocês a verdadeira hora, tá? Aguardo por vocês.